Sobre essa questão, assim, as duas coisas. Por que a base para em 2021? Porque o algoritmo, basicamente, o que ele faz é um treinamento para identificação de padrões que vão determinar o peso das coisas ali dentro, ou seja, o que ele vai puxar para construir uma frase, etc e tal. E isso daí exige um tempo de maturação. Isso não é fácil de fazer, entendeu? Então, é uma limitação prática. Então, por exemplo, a grande busca do Google agora, ou, por exemplo, o Yo, que é um buscador que tem um chatbot inteligente embutido. Sabe que o Bing tem agora também? Isso exatamente. É o Bing Chat, né? Então, a ideia é você poder atualizar as informações que estão no chat com as informações do browser, mas a grande questão é que o treinamento em si demora, dá trabalho, ele é feito com quantidades imensas de dados, então tem esse problema. Sobre o chatbot em si, eu vejo, em particular, eu não vejo tanto uma continuidade, simplesmente eu vejo uma quebra de paradigma com o ChatGPT em relação ao GPT-3. Tanto que ele é baseado numa outra versão do algoritmo, que é justamente que é estruturado em termos de pergunta e resposta, que é o padrão dele, que é diferente, que é o que você estava falando, diferente do GPT-3. E qual que é o negócio, né? Saiu um paper em 2017 chamado Attention is All You Need. E esse é um paper que foi feito pelo pessoal do Google Brain, do laboratório do Google. E, curiosamente, o paper, hoje em dia, ele é citado mais de 6 mil vezes, o que é um número muito grande. Mas ele passou meio batido na hora. Os próprios pesquisadores não avaliaram que ele ia ter esse impacto. Mas o Attention is All You Need traz as 3 grandes contribuições que geram o ChatGPT. Então, ele traz essa implementação chamada Transformer, que é a lógica do negócio. E quais são as 3 coisas? A primeira é o mecanismo de atenção. Quer dizer o seguinte, todo o chatbot desses inteligentes, o que ele faz na prática é prever a próxima palavra, tá? Então, é como se ele tivesse assim... Imagina que cada vez que eu vou escrever uma coisa, o meu campo de visão na minha frente não é de muitas frases para frente, mas apenas de uma palavra, ok? Só que, veja bem, o que acontece? Olhando para trás... Imagina que a gente tem uma área que é tipo assim, pensa na memória de trabalho no cérebro humano. A memória de trabalho, ela pode armazenar mais informação ou menos informação. Esse é o span atencional, como a gente fala na ciência cognitiva. E o span atencional, ou seja, a atenção, a área de atenção do ChatGPT é muito maior do que as dos outros algoritmos desse tipo, né? Chamam LLMs, Large Language Models, até agora. Então, esse é o primeiro negócio. O segundo negócio é uma forma de treinamento do algoritmo muito interessante que chama-se treinamento com reforçamento com feedback humano. Então, qual que é a ideia? O algoritmo, ele vai... Por exemplo, assim, imagina que eu peço para ele fazer coisa assim, me descreva o que eu devo fazer quando um cinema pega fogo. Aí ele vai dar 4 respostas. Essas respostas vão ser classificadas por pessoas que trabalham na OpenAI, tá? Até teve um certo escândalo aí, porque eles estavam comoditizando esse trabalho de maneira assim pesada, e, enfim. Mas, em resumo, essas respostas vão ser qualificadas em termos da sua acurácia do ponto de vista dessas pessoas, tá? Então tem um componente subjetivo, mas ok. E isso daí vai gerar o que se chama da função da recompensa. Então ele treina um algoritmozinho que é um entendimento do que é bom do ponto de vista dessas pessoas. Esse entendimento, por sua vez, ele não é injetado de volta no ChatGPT. Ele gera o que se chama de política, uma policy. Quer dizer, é como se fosse assim, pensa que um padrão abstrato. Então ele vai aprender a generalizar isso para todo tipo de coisa. Então, esse treinamento com feedback humano, ou seja, é a mão humana que gera, de fato, a grande mudança. Então, quando mais atenção significa que o texto vai vir mais articulado. Então, ele fala uma coisa lá atrás, essa coisa vai aparecer na frente. Então, o texto parece todo engrenado. Isso daí, associado ao fato de que é uma curadoria manual por trás da própria construção da lógica do algoritmo, faz com que ele tenha consistência. E aí entra o terceiro fator. O terceiro fator chama-se aprendizado autossupervisionado. Como é que funciona? Imagina que eu tenho uma figura, então eu tenho uma casa aqui. Aí eu vou lá e tiro uns pedaços, ficam uns buraquinhos em branco. O algoritmo, ele próprio tira os pedacinhos e ele próprio põe os pedacinhos de volta. E ele próprio compara essa resposta com a figura final. Então, por exemplo, eu tenho um texto humano
que ele tirou da internet, ele remove algumas palavras, ele tenta botar de volta e ele compara essas palavras. Ele tem uma árvore de decisões que, por exemplo, vai determinar sinônimos como mais relevantes do que antônimos ou de que palavras não relacionadas, etc e tal. Então ele aprende consigo mesmo. Então, o feedback humano, o aprendizado autossupervisionado e um mecanismo de atenção, que é uma capacidade de olhar para o passado e pronto articular as palavras de maneira muito mais consistente, geram um salto de qualidade, que é o que gerou aí que trouxe o buzz todo, porque eu acho que tem algo de muito real. Então, assim, eu vejo que a principal diferença, no final das contas, é de consistência mesmo de texto, tamanho e consistência. É isso que gera o troço, assim, o impacto.